Meus irmãos, nós vamos hoje pregar em cima de 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Nós não vamos pregar hoje em cima de Mateus. Nós estamos dando uma pausa na série de sermões sobre Mateus, porque nós vamos pregar em cima de 1 Coríntios 5 hoje. O título de nossa mensagem é Uma Comunidade de Justiça. Uma Comunidade de Justiça. Então, hoje eu vou pregar um sermão que vai mostrar que a Igreja de Jesus Cristo é uma igreja de justos. 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem possua a mulher de seu pai? Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores. Ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal, nem ainda com mais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Ok, meus irmãos, nós vamos aprender aqui sobre essa passagem, o que ela quer dizer. Vamos aprender. É uma passagem muito difícil, é uma passagem muito dura, mas nós temos o dever de procurar, de buscar entender toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Pois bem, a Bíblia ensina que os homens, tendo se rebelado em Adão, tendo se revoltado contra Deus em Adão, nós, a humanidade inteira, pela rebelião em Adão, se tornou cativa e escrava de Satanás. Jesus ensinou no Evangelho de João: quem comete pecado é escravo do pecado. Mas
Graças a Deus por esse mais. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Adão foi um grande escravizador, mas Jesus, o segundo Adão, o novo Adão, é o grande libertador. E todos nós, então, temos diante de nós dois caminhos. Todos nós temos diante de nós o caminho de Adão, que é o caminho da morte, e o caminho de Jesus, que é o caminho da vida. Todos nós precisamos decidir. Nós nascemos em pecado, nós nascemos manchados pelo pecado de Adão, mas nós devemos decidir. Nós vamos continuar no caminho dele, nós vamos continuar cooperando com as maldades dele, nós vamos concordar com a rebelião dele, ou nós vamos se rebelar contra Adão e abraçar Jesus e dizer: eu não quero seguir esse caminho, eu quero o caminho de Jesus. É a decisão que todos os homens precisam tomar. E eu espero que todos vocês já não sejam mais filhos de Adão, mas que vocês sejam discípulos de Jesus. Não se rebele com Adão, obedeça com Jesus. E diante dessa verdade de que o mundo inteiro está dividido, o mundo inteiro está dividido em dois grupos. Em dois grupos. As pessoas falam assim: mas não tem tanto grupo. Tem o grupo dos brancos, tem o grupo dos negros, tem o grupo das mulheres, tem o grupo das crianças. Todas essas divisões são superficiais diante de uma divisão maior que existe. A maior divisão que existe é salvos com Jesus, perdidos com Adão. E meus irmãos, quando eu falo em perdidos com Adão, entenda que o pecado de Adão não é uma coisa abstrata. Entenda que pecado não é algo abstrato, não é algo que a gente fala assim: eu não ligo para o pecado. Pecado são maldades que causam muitos estragos e muitos danos. As pessoas dizem que não ligam se vai pecar, se não vai pecar, porque elas não entendem o que é pecado. Está cego. O pecado é destrutivo. O que acontece? Uma das coisas, por exemplo, que Paulo fala no verso 11, maldizente, né? O que é um maldizente? Por exemplo, se eu começar a falar coisa de você que não é verdade. Eu falar assim: fulano de tal é caloteiro, fulano de tal é estuprador, fulano de tal é ladrão. Isso é maldizente. Será que a gente não se importa com isso? Pecado é muito sério, porque o pecado causa muito mal para as pessoas. E diante disso, a pergunta aqui que está nesse texto é: nós sabemos de todo esse pecado no mundo, mas e a igreja? E a igreja? A igreja foi edificada por Jesus Cristo para ser uma comunidade de justiça. Uma comunidade de justiça. Por isso, inclusive, nós acabamos de cantar aqui, no Salmo 1, nós cantamos sobre a congregação dos justos. A congregação dos justos. E por que a congregação é dos justos? O que o Paulo quer dizer aqui é que essa congregação, sendo de justos, não de justos imaculados, mas de justos porque buscam a justiça, porque se arrependem, porque estão com os ouvidos sempre querendo ouvir a palavra de Deus, a verdade. Por isso, nesta comunidade, não havia espaço para os injustos. Na comunidade dos justos, nós acabamos de cantar: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A congregação dos justos. Não é a congregação dos maldizentes,
não é a congregação dos idólatras, não é a congregação de ladrão, não é uma máfia, não é uma congregação de bebum, é a congregação dos justos. E por isso aqueles que cometiam injustiça, o apóstolo Paulo diz que deveriam ser excomungados. O que significa essa palavra excomungado? Nós vamos aprender aqui. No verso 1 ele diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Então o que está acontecendo aí? Para a gente entender o que está acontecendo, deixa eu dar um pano de fundo para vocês. Isso aqui é a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Tem nada a ver com o time de São Paulo. Corinto era uma cidade, ficava na Europa, lá na região do que hoje se chama Grécia. E a carta aos Coríntios quer dizer que o apóstolo está escrevendo uma carta para as igrejas daquela cidade. Se você lê Atos, se você lê a própria carta, Corinto não era uma única igreja. Na verdade, era uma cidade com várias igrejas. Então é como se ele escrevesse assim, a carta para os campobonenses. Aí inclui todas as igrejas da cidade. Então Coríntios, na verdade, são várias igrejas. E tem nem tudo que você lê na carta aos Coríntios quer dizer que estava acontecendo em todas as igrejas. Ele está escrevendo sobre os problemas da cidade. Então, vamos dizer que Paulo escrevesse assim, a carta de Paulo aos campobonenses. Aí você ia ver ele reclamando lá de quem estava ficando bêbado na ceia do Senhor. Aí você fala assim, mas a gente não faz isso daqui. Você fala, na nossa igreja, que isso? Quem está fazendo isso? Não quer dizer que é a nossa igreja, mas é para a cidade inteira. Então, existiam várias igrejas na cidade de Corinto e ele está fazendo reclamações, trazendo reclamações. E uma das reclamações aí, no verso 1, quando ele fala, geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, que nem entre gentios no meio, o sentido é o seguinte, ele está dizendo, tem algo acontecendo em Corinto que é tão pesado, que nem os gentios aceitam. Quem são os gentios aqui? Eram as pessoas de Corinto que não eram cristãs. Ele está dizendo, tem alguma coisa acontecendo aí, que nem se eu contar para os idólatras, eles vão aceitar. E o que estava acontecendo? É haver quem possua a mulher de seu pai. Então vamos raciocinar aqui, Sabe aquele seu parente que de repente ele adora algum falso deus? De repente você chegar até ele e perguntar assim, o que você acha de irmão namorando com a irmã? O que você acha de pai, uma sogra com o genro? Ele pode ser feiticeiro, pode ser tudo. Mas ele vai falar, não, isso aí eu discordo. Ou não precisa ser tão pesado, adultério. A pessoa, às vezes, não é cristã, mas ele não aceita o adultério. Então Paulo está dizendo, tem algo acontecendo na igreja de vocês, que se eu for lá no templo dos pagãos, nem eles vão aceitar. Nem ninguém aceita. Então, se nem entre os ímpios isso é aceito, por que dentro da igreja isso está acontecendo? Porque a igreja é a congregação dos justos. Ele está perguntando, como é que está acontecendo coisa dentro da igreja que deve ser a luz, que a igreja é a luz, que a igreja é o sal, e nem no centro de paganismo isso acontece. A pergunta que ele está fazendo. E aí ele vai fazer uma afirmação no verso 2. Estais ensoberbecido. O que é ser ensoberbecido? Ser ensoberbecido é ter soberba.
Arrogância. Ele está dizendo, vocês da igreja de Corinto, vocês são arrogantes. Agora eu vou mostrar para você que quando Paulo vai explicar o que é arrogância, isso que Paulo chama de arrogância, tem muita gente hoje que vai chamar de amor. Eu vou mostrar para vocês que o que Paulo aqui diz que é soberba, muita gente vai dizer hoje, estou falando de gente na igreja, que é amor e humildade. Você vê que muitos estão tão longe que estão confundindo as coisas do contrário. O que Paulo está acusando eles de serem soberbos? Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes. Eles estão soberbos porque eles não estão tristes. Não estão tristes pelo quê? Por não ter sido tirado dentre vós quem cometeu tal ação. Então eles são soberbos por não ter expulso o cara do verso 1. Então tinha um cara no meio da igreja que ele estava com a mulher do pai e aquela igreja tinha que expulsá-la dali do meio. E se não expulsasse, eles eram soberbos. Então você vê que é uma soberba, preste atenção, é uma soberba quando a igreja nunca expulsa ninguém. Para pensar nisso? Agora eu quero que vocês reflitam nas igrejas que vocês já passaram. Pensa aí, eu não sei, cada um aqui tem uma história, né? Você já viu alguém sendo expulso? Você já viu alguém falando assim, ó, você não pode mais entrar aqui? Se você não viu, essa é uma igreja soberba, arrogante. Vamos continuar. Por que esse cara tinha que ser expulso? A gente vai ver. É o pecado do verso 1, porque ele estava com a mulher do pai. Agora deixa eu dar um detalhe aqui, deixa eu dar um detalhe importante. Isso daqui que esse cara estava fazendo é o que está em Levítico 18. Abram aí em Levítico 18. Levítico 18, verso 18. Na verdade, vamos ler aqui na íntegra. Vamos ler do verso 1, tá? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo. Nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, os quais, observando o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe, ela é a tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é a nudez de teu pai. Então, a nudez da mulher de meu pai, seja a minha mãe ou não, se existe caso que tem outra mulher, independentemente disso, aquela nudez pertence a o meu pai, eu não posso ver. Então, parentes não podem se ver nu, ok? Seus filhos não podem ver você nu, você não pode ver sua mãe nua. Se você se troca na frente de seus parentes, você está pecando, se arrependa rápido. E esse pecado é muito sério, e se você observar no verso 8,
Está vendo o verso 8? Ó? A mulher de teu pai é o que o cara estava fazendo lá em 1 Coríntios 5. A mulher do seu pai. Agora deixa eu dar outro detalhe aí, ó, em 1 Coríntios 5. Em nenhum lugar diz que o pai estava vivo. Não diz que o pai estava vivo. Não tomarás a mulher do teu pai até depois dele morrer. Tem gente que fala assim, mas o pai não está fazendo nada. Não diz que está vivo. Talvez o pai morreu e aí o cara expropriou. Não. Na Bíblia existem barreiras. Algumas pessoas você não pode ter relação. Então, estou te mostrando aí que em 1 Coríntios 5:1 ele está fazendo referência a Levítico 18. Tá? Levítico 18. E aí, no verso 3 até o verso 5, Paulo vai dar uma ordem. Na verdade, ele não vai dar uma ordem. Paulo vai repetir uma ordem que ele já tinha dado e não tinha sido obedecida. Qual a ordem que Paulo já tinha dado e não tinha sido obedecida? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, quer dizer, eu não estou aí, mas eu estou mandando carta. Ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se tivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então veja bem isso aqui. Ele está dizendo que esse cara tinha que ser entregue, a igreja tinha que entregar esse cara a Satanás. O que significa entregar alguém? O que significa assim, como assim a igreja entregar alguém a Satanás? Vamos entender. Entregar a Satanás aí, vocês estão vendo que se a gente comparar o verso 5 com o verso 2, entregar a Satanás seria expulsá-lo. Seria expulsar ele da igreja. Mas por que expulsar da igreja é chamado de entregar a Satanás? Por quê? Como assim entregar para Satanás? Eu vou falar, Satanás, vem aqui, carrega esse maldito, é isso? Deixa eu explicar. Em primeiro lugar, vocês têm que entender a palavra excomunhão. Repito todo mundo, excomunhão. Vamos entender essa palavra, tá? Abra em... vocês estão em 1 Coríntios, vai para o capítulo 10. Capítulo 10, verso 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Para aí. Então, vocês estão ali vendo a mesa do Senhor, né? Ali, a mesa do Senhor. O cálice, está vendo o cálice com vinho? Esse cálice com vinho, na hora da ceia, é a comunhão. Está vendo a palavra comunhão? Quer dizer que quando você participa daquele cálice, você está declarando que você tem comunhão com Cristo, mas não é só com Cristo. Que você tem comunhão uns com os outros. Que você tem comunhão comigo, que você tem comunhão com os outros irmãos que estão vendo aqui. Então, essa ceia é espiritual. Ela é um ato espiritual de comunhão. Aí eu pergunto para vocês, você tem comunhão espiritual com idólatra? Você tem comunhão espiritual com ladrão? Você tem comunhão espiritual com quem bate na mulher? Eu vou dizer que eu não tenho. Se nós não temos comunhão com esse tipo de pessoa,
que comete perversidade, então essa pessoa tem que ser, se ela está no nosso meio e ela não faz parte da comunhão, ela tem que ser excomungada. Quer dizer, o que quer dizer? Comunhão, excomungado quer dizer removido da comunhão. É removido da comunhão, isso significa. Porque eu não tenho comunhão com idólatras. Eu tenho comunhão com quem ama Jesus. Eu não tenho comunhão com o ladrão. Eu não tenho. E eu espero que você também não tenha. Eu tenho comunhão com quem é honesto. Eu não tenho comunhão com assassinos. Eu quero assassinos longe de mim e muito menos ceando comigo. Porque a ceia, você está vendo que é espiritual, é uma declaração de comunhão. Nós sendo muitos, nós comungamos do mesmo pão que é a comunhão com Cristo. Então, a igreja é uma comunhão e excomungar, fora, significa fora. Quer dizer, fora da comunhão. Está entendendo? Bom, se essa ceia, se essa comunhão que nós temos é espiritual, volta lá para 1 Coríntios 5. Se essa comunhão é espiritual, em primeiro lugar, se eu souber que você é idólatra, que você adora falso Deus, que você é feiticeiro, que você adorou um falso Deus, é óbvio que eu não vou querer cear contigo. É óbvio. Eu posso fazer um monte de coisa por você. Cear e dizer que você é meu irmão em Cristo Jesus, se você não crê em Jesus. E outra coisa, chega alguém aqui que eu nunca vi. Eu nunca vi essa pessoa na vida. Aí essa pessoa vai cear comigo. Vai cear com você. Como que essa pessoa vai cear com você? Você está dizendo que tem comunhão com ela, como se você nunca viu essa pessoa. Então é óbvio que não é qualquer um que chega e, vamos cear aqui. Não é qualquer um. Não pode ser, porque eu não sei se eu tenho comunhão com essa pessoa. Você está me julgando. Não estou nem, eu nem sei quem é para julgar. Por isso chegou no ambiente, agora a pessoa se apresentou, eu sou cristão, eu creio nisso, eu vivo assim. Tá, aí eu tenho comunhão contigo. É óbvio. Agora, se essa mesa é espiritual, e alguém está sendo expulso, se alguém está sendo expulso, não estou falando, se alguém está sendo expulso da nossa comunhão, e se a nossa comunhão é espiritual e essa pessoa foi expulsa, ela está saindo do ambiente do Espírito, e se ela saiu do ambiente do Espírito, ela caiu na mão de quem? Ela caiu na mão do diabo. Agora preste atenção nisso daqui. O apóstolo Paulo que está dizendo aqui, agora vocês vão entender, que quando alguém chega ao ponto de ser excomungado, existem efeitos espirituais sobre aquela vida que é Deus abandonar ela para o diabo. Ou dito de outra forma, isso aqui é muito importante, nós vamos ver outro texto que mostra isso. Dito de outra forma é o seguinte. Veja que esse cara aqui, ele não era convertido. Vocês estão vendo que ele não era convertido, ele estava no meio, mas ele não era. Mas veja que mesmo não sendo convertido, o fato de ele estar na igreja fazia com que houvesse algum tipo de proteção espiritual para ele. Veja que na igreja, os membros da igreja, mesmo aqueles que são ímpios, existe algum tipo de benefício que eles recebem por estar ali. Porque é um ambiente espiritual. Mesmo sem se converter, se ele for teimoso e não se converte, mas ele está ouvindo a palavra de Deus, está recebendo a oportunidade, tem gente orando por ele, tem gente se preocupando com ele, mesmo sem se converter, algum benefício ele recebe, porque você vê que mesmo sendo ímpio, algo no mundo espiritual iria acontecer somente quando ele fosse expulso. Somente quando ele fosse expulso.
Ou dito de outra forma, entenda o seguinte. Existe um mundo espiritual em que existe Deus, o Rei Supremo, existam os anjos, ou esse lugar aqui está cheio de anjos. Sabiam disso? Em 1 Coríntios 11, Paulo diz que há anjos na igreja, durante o culto, adorando junto conosco. Que inclusive as profetisas, as mulheres que eram profetas, elas tinham que profetizar usando um véu por causa dos anjos. 1 Coríntios 11. Quando elas profetizavam. Então tem anjos aqui. Existem anjos fora daqui. Deus governa o mundo por meio dos anjos. Deus te protege por meio dos anjos. Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropecem em todos os seus caminhos. Você não tem ideia de quantos livramentos você já recebeu com Deus enviando os anjos. Pai, salva essa pessoa daquele acidente. Pai, anjo Gabriel, coloca uma ideia na cabeça dura dessa pessoa. Aí você está lá, cheio de pensamento maluco, cheio de pensamento doido, falando besteira. Aí vem alguma coisa na sua cabeça que te fala a verdade. Deus mandou um anjo para te proteger, para te salvar todos os dias. E sabe o que é impressionante da graça de Deus? Que Deus protege na Bíblia até ímpios. Até ímpios, Deus vai tendo misericórdia. Deus vai tendo graça, Deus vai também mandando o anjo para proteger. Antes de você conhecer Jesus, já tinha anjo te protegendo. Já podia ter morrido, já podia ter sofrido um monte de coisa, já tinha a proteção. E aqui ele está dizendo, a ideia é que quem faz parte da igreja visível, muitos que às vezes nem é convertido, mas tem esse benefício. Tem essa proteção especial. Se vocês lerem 1 Coríntios 7, por exemplo, para pensar no seguinte. A diferença entre uma criança dentro da igreja e uma criança, se você levasse ela para a feitiçaria. Se você levasse ela para algum outro lugar ruim. Tem efeitos espirituais até sobre as crianças. Então, não é que o entregar a Satanás aqui, não é, vamos fazer uma maldade contra a pessoa, não é isso. Mas é que essa pessoa, ao deixar de fazer parte dessa comunhão, ela vai ser exposta, porque ela não vai ter mais a proteção dos anjos. Ou seja, no momento que ela é excomungada, Deus fala, não proteja mais essa pessoa. Entrega para os, é como se dissesse, entrega para os bandidos. E eles vão fazer o que eles quiserem. Por isso que as pessoas excomungadas, elas se tornam sujeitas a sofrer mais doenças, a sofrer mais tentações, cegueira de entendimento, loucura, morte. Por quê? Porque não estão mais sendo protegidos. Foram entregues, foram expulsos. Agora vem a parte mais impressionante. Verso 5. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne. Ou seja, Satanás vai amassar aquela pessoa. Ele vai fazer o que quiser. Ele vai pisar, vai possuir, vai bater. Ela vai clamar, vai dizer, por que eu estou sofrendo isso? Vai ficar confuso. E vai ser pisoteado. Mas para quê? Agora vem a parte impressionante. Para que o espírito seja salvo no último dia. O que quer dizer? Para que essa pessoa, no meio daquele sofrimento, entregue ao diabo, entregue
aos espíritos ruins, ela venha lembrar e voltar para Deus. Ela venha lembrar, se arrepender e ser salva daquela destruição. Ela entregue a destruição da carne para que ela seja salva e se arrependa. Então veja que a excomunhão ajuda as pessoas. A excomunhão ajuda as pessoas porque faz com que as pessoas, no meio do sofrimento, se voltem para Deus, se arrependam. Então Paulo não está querendo mal de ninguém aqui. Ele quer que as pessoas se arrependam. Olha, eu já lidei com pessoas excomungadas e elas realmente passam. É realmente o pão que o diabo amassou, como dizem, né? O pão que o diabo amassou. Porque elas quiseram. Porque elas desprezaram a verdade. É por isso, o Senhor Jesus falou sobre isso. Você viu que Paulo fala aqui no verso 4, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É porque o Senhor Jesus falou sobre isso. Ele está fazendo algo que Jesus mandou em Mateus capítulo 18. Não vamos ler tudo aqui. Eu preguei essa passagem no último sábado lá no... onde a gente foi lá na... esqueci o nome do lugar. Mas Palavra da Vida. Mas eu preguei esse capítulo, mas eu quero enfatizar um verso aqui, ó. Verso 17. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considere-o como gentil publicano. Considere como gentil publicano, ou seja, não tem mais comunhão com a gente. Não tem mais comunhão, porque não quis escutar ninguém, porque foi rebelde. Agora olha só o verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que quer dizer? Está vendo aí, ó? Quando ele diz, em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra, ele fala de ligar e desligar, ele está falando da igreja. E o ligar e o desligar aqui é o excomungar, considerar como gentil publicano. E quando ele diz que vai ligar na terra e vai ligar no céu, quer dizer que aquela decisão da igreja de expulsar aquela pessoa vai ser amparada pelo céu. O céu vai dizer, está expulso, então agora os anjos vão entregar para os demônios. Ou seja, os anjos vão agir de acordo com a decisão da igreja, o céu. Tudo que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Vamos voltar para 1 Coríntios 8. Então isso mostra que não é uma decisão puramente humana. Não é um clube. Que a gente fala, ó, vai ser sócio esse daqui. Não é um clube, não é brincadeira. É uma comunidade de justiça. Aí ele vai dizer no verso 6. Não é boa a vossa vanglória. O que quer dizer vanglória? Soberba, orgulho. Vocês estão orgulhosos porque vocês são orgulhosos. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Preste atenção que isso aqui é muito importante. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ou seja, não sabeis que a presença desse iníquo no vosso meio pode contaminar toda a igreja? Não sabeis que esse pensamento de que deixa o cara aí fazendo maldade, ele está fazendo maldade, ele vai contaminar tudo. Ele vai abaixar o nível das coisas. Por quê? Porque ele não é espiritual.
porque ele é ímpio, porque ele pratica maldade contra o próximo. E isso é verdade. Quando a igreja não disciplina, toda a igreja é contaminada. Então para pensar. Se tiver alguém aqui que é ladrão, um caloteiro, um mentiroso. Aí você vem aqui, na nossa igreja, você está pensando que é a comunidade justo, mas tem gente aqui dando calote no outro, roubando, aí ninguém faz nada. Você pensa, ó, se ninguém faz nada, então tem santidade. O que vai começar a acontecer contigo? Vai começar a decair, tu vai começar a desanimar. Tu vai começar a acreditar que o cristianismo, então, é falso. Tu vai decair. As orações, Deus está irado com aquela pessoa e Deus vai começar a não atender orações. E Deus não está vendo que aquele povo não está preocupado com aquilo. Deus fala, ó, esse povo não está preocupado com isso, então não vou atender orações. Um pouco de fermento afeta toda a massa. Toda a massa. Aí ele vai dar uma ordem. Purificai, pois, do fermento velho. Tira o fermento. Tira o fermento. Para que sejais uma nova massa. E aí ele vai falar da festa da Páscoa e da festa dos pães ázimos. Quem tá acompanhando terça-feira, a gente está estudando sobre essas festas, né? E eu estou explicando lá que entender essas festas é importante para entender um monte de texto. Mas aqui ele está usando aquela festa da Páscoa e dos pães ázimos, está dizendo, ó, agora no Novo Testamento, a nossa Páscoa não é mais aquela festa, mas a nossa Páscoa, a festa dos pães ázimos é Jesus. E o ázimo, quem lembra, o pães ázimo é pão sem fermento. Ele está dizendo, igual aquele no Velho Testamento, aquele pão daquela festa tinha que ser sem fermento, vocês espiritualmente também não pode ter fermento. E o que é o fermento aqui? É o ímpio na congregação dos justos. Ele vai reclamar no verso 9, já por cartas vos tenho escrito. Ele falou, eu estou tendo que repetir aqui. Eu já mandei uma carta mandando expulsar esse cara. O que ele está fazendo aí ainda? O que ele está fazendo aí no meio do culto? Por que tem um cara no meio do culto com a mulher do pai dele? Isso que ele está perguntando, que culto é esse? Você pensou, você chega aqui, aí tem alguém ali que você viu que era um casal, aí o cara já está com outra mulher, que você pensava que era marido de um, já está com outro. Paulo está perguntando, que igreja é essa? Que igreja é essa? Eu já falei para expulsar, tem que expulsar. Ele fala, e agora eu vou repetir. Eu estou escrevendo de novo. Mais uma vez, expulsa esse maldito e entrega para Satanás. Eu não quero ver o ímpio no meio do justo. Aí ele vai fazer um adendo no verso 10, quando ele diz, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. O que ele está dizendo aí? Porque alguém pode me perguntar, peraí, Paulo, não pode ter essa mistura? Só que no meu trabalho, o meu chefe, ele é ímpio, e eu vou no supermercado, lá o caixa do supermercado tem a imagem na cara dele, e eu vou trabalhar, tem um cara lá que ele trai a mulher, como é que eu vou me separar de todo mundo? E Paulo está falando assim, ó, os de fora, os que não são da igreja, deixa com Deus. Os de fora, Deus vai julgar. Vocês têm que se preocupar dentro da igreja. A responsabilidade que eu estou dando para vocês é dentro da igreja. Então, se tem alguém lá, alguém que você conhece, a pessoa adora ídolo. É triste, mas não é
da minha igreja para eu ter que fazer alguma coisa com ele. Ou seja, o cristão ele não tem a obrigação de sair pelo mundo forçando todo mundo. Mas dentro da igreja eu tenho. Eu tenho uma responsabilidade para com você. Porque você veio aqui e você disse que acreditava em Jesus e você disse que queria ser santo e agora você virou e é um idólatra, um avarento, um beberrão. Aí eu tenho que te alertar. Porque agora você está dentro da igreja, não é só alguém de fora. É isso que ele vai falar, ó, no verso 12. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Aí ele vai dizer no verso 13, Deus julga os que estão de fora, mas os de dentro vocês têm que julgar. Aí o pessoal diz que não tem que julgar, né? Quanta deturpação. Paulo diz, vocês têm que julgar. Tem que tirar do meio, ó, olha só que duro. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Tira ele daí. Ah, mas o dono do supermercado também é iníquo. Aí é de fora. Aí deixa para Deus. Você vê que existe um tratamento diferente. Por quê? Porque quem é de dentro, quem é da igreja, assumiu um compromisso. Ninguém te forçou a vir aqui, ninguém te forçou a jurar nada, ninguém forçou a dizer que você crê em Jesus. Se você disser que não crê em Jesus, eu não ia fazer nada contra você. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia orar para Deus te salvar. Agora, a partir do momento que você está aqui dentro, roubando, idolatrando e dizendo que tem comunhão contigo, aí eu tenho que dizer que eu não tenho. Porque você assumiu um compromisso. Verso 11, mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, por fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda ou mais. Então veja bem, ele está dando uma ordem do tipo de pessoa que tinha que ser expulso. Tipo de pessoa que tinha que ser expulso. Fornicador. O que é fornicador? Perversões sexuais. Tá? Então deixa eu falar bem claro aqui. Se você entrou aqui, a sua esposa e tal. Aí depois você está com outra mulher, você vai ser expulso. Sua esposa é aquela. Vai ser expulso. Por quê? Porque você é um adúltero. Amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Eu não vou conversar com você aceitando nada. No máximo, eu vou conversar para brigar com você. Você traiu a sua família. Aceitar, não. Fornicador. É isso. Ah, eu quero... Não estou gostando mais da minha mulher. Que triste que você é tão ingrato que você não valoriza a mulher que Deus te deu. Existe a possibilidade de divórcio quando existe traição, aí a vítima foi traída, pode divorciar, Mateus 19. Agora, se não teve traição, não pode. Eu não entendo essas pessoas. As pessoas assumem o compromisso e não querem levar até o fim. Você foi forçado a se casar? Alguém botou a arma na sua cabeça? O cara conquista, o cara declara um monte de coisa, burburinho, depois vem com uns papos de que não é assim. Toma vergonha na tua cara. Adúlteros, então fornicação é perversão sexual, tá? De qualquer tipo. É avarento, né? O que é um avarento? É uma pessoa que idolatra o dinheiro. Idolatria o dinheiro. Então, um avarento também pode ser expulso. Idólatra, se você adorar falsos deuses ou adorar qualquer coisa que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Você diz que você é cristão, mas de vez em quando você vai lá acender uma velhinha para Iemanjá. Idólatra. Cristão é quem adora só a Deus. Não é tão simples, entender? O que as pessoas criam? Cristão adora Cristo. Eu adoro fulano, ciclano, beltrano. Então não é cristão. É maldizente. Maldizente é quando, eu falei aqui antes, né? Quando você diz alguma mentira, acusa alguém falsamente, ou acusou alguém falsamente, você tem que assumir. Você tem que assumir, eu falei mentira. Eu menti para o meu próximo, acusei ele, não era verdade. Você tem que assumir. Se não assumir, não podemos ter comunhão. Como que eu posso ter comunhão com uma pessoa que está acusando a outra de mentira, não é verdade e não quer assumir? Beberrão. O cristão não pode ter vícios. O cristão não pode ser viciado. O beberrão, ele causa muito problema. Causa sofrimento para as pessoas, agride a família, fala coisa abusiva, não fala coisa com coisa. Beberrão. Roubador. Não é nem para comer com esses. Tá? Então, isso aqui é uma lista que Paulo está dando. Está dizendo, esse é o tipo de pessoas que vocês não podem ter comunhão com elas. São as pessoas que devem ser excomungadas. Agora, vou mostrar para vocês que interessante que esse cara que foi excomungado, sabe o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu. Vocês estão em 1 Coríntios, né? Vão agora para 2 Coríntios, que aí tem a segunda carta aos Coríntios. Essa carta aí é triste. É 2 Coríntios 2. Não vamos ler o capítulo inteiro, mas em 2 Coríntios 2 ele vai falar daquele cara de novo. Ele vai falar do cara de novo. Agora olha só o que aconteceu. Ó. Verso 4. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesses, mas para que conhecesses o amor que abundantemente vos tenho. Olha só que interessante, ele está dizendo, quando eu escrevi a outra carta, eu escrevi chorando. Então, quando você lê lá 1 Coríntios 5, Paulo mandando expulsar o cara, brigando com todo mundo, você tem que imaginar Paulo chorando, escrevendo aquilo, triste pelaquela situação. Eu sei que eu já chorei muito por causa de vocês. Eu já chorei por causa de vocês. Eu sei como é que é isso daqui. Eu sei como é que é brigar com cabeça dura. Agora vamos continuar. Verso 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte para vos não sobrecarregar a vós tudo. Agora só o verso 6. Ele vai falar do cara. Ó. Basta-lhe ao tal esta repressão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. O que aconteceu com o cara? Foi excomungado, abandonado pelos anjos, comeu o pão que o diabo amassou, se desesperou, voltou para a igreja pedindo, pelo amor de Deus, eu estou arrependido, eu estou arrependido, eu estou arrependido. Eu quero ser um santo, eu quero ser um justo, eu não quero mais ser um perverso. Paulo fala, agora vocês podem parar de bater nele. Agora vocês podem parar, o apedrejamento pode acabar agora. Basta-lhe. Já foi feito. Agora vocês devem recebê-lo com amor.
porque ele já se arrependeu, porque ele não pratica mais aquilo, porque ele já se humilhou. Ele já se humilhou, ele já se desesperou. Ele não é aquela pessoa mais. Confirma com ele o vosso amor, para que ele não seja, no verso 7, devorado de demasiada tristeza. Para que ele não seja destruído no desespero de que não há mais salvação. Olha só como é a graça de Deus. Até para o maldito desse ainda tem salvação. Mas se ele fizer o quê? Se arrepender. Se ele se humilhar. Se ele abaixar a cabeça. Se ele parar de ser arrogante. Se ele provar que se arrependeu de verdade. Vai ter que provar. Aí ele voltou para a igreja. Esse cara voltou para a igreja. Sabe o que é interessante? Você lê 1 e 2 Coríntios, teve um monte de confusão naquela igreja. Paulo mandando resolver. Existe um livro, uma carta, não faz parte da Bíblia, tá? Mas foi escrita no final do século I. É a carta de Clemente aos Coríntios. Tá? Clemente não era um apóstolo, por isso que a carta dele não faz parte da Bíblia, mas ele era um pastor na igreja de Roma. E nessa carta, está disponível na internet, quem quiser ler, a carta é muito boa. O cara é muito bíblico. Não faz parte da Bíblia, mas é um pastor assim, igual eu, né? Mas ele escreveu a carta aos Coríntios, e essa carta ele elogia muito os coríntios. É impressionante ler a carta, porque ele elogia os coríntios, fala, vocês são uma igreja muito fiel, vocês são muito bons, ou seja, a briga de Paulo funcionou. A igreja de Corinto mudou. As pessoas podem mudar. As pessoas podem se arrepender. As pessoas podem ser o que elas não eram. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que vai ser com todo mundo, mas as igrejas podem mudar. Talvez tenha aquela igreja toda bagunçada lá, igual Corinto. Quem sabe um dia ela não vai mudar. Eu tenho esperança de um dia saber assim, lá no Vaticano não tem imagem nenhuma. Seria legal? Ouvi que no Vaticano não tem mais imagens. Que bom. Agora eles podem ser presbiterianos, né? Se Deus quiser, Deus pode fazer tudo. Eu estou dizendo que é fácil? Não. Mas Deus pode fazer tudo. Eu vivo pessoas, eu como pastor, né, eu lido com muita situação difícil. Muita gente difícil eu já vi mudar. Pessoas arrogantes me pedindo perdão. Acontece. Para finalizar, eu quero mostrar 2 textos aqui para vocês. Abrem 1 Timóteo. Primeiro Timóteo. Olha só o que Paulo vai dizer para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás, para que não aprendam a não blasfemar. Eu estou vendo que tinha 2 caras em Himeneu e Alexandre, e Paulo diz, esses 2 aí, eles são pervertidos,
e eu já entreguei eles a Satanás. O que quer dizer que Paulo já entregou a Satanás? Quer dizer que Paulo já tinha excomungado eles. Ou seja, eles eram líderes da igreja, começaram a se corromper, começaram a se perverter, Paulo expulsou. Foram entregues a Satanás. Por que Paulo os expulsou? Vai para a segunda. Você viu que um dos nomes aí é Himeneu, né? Himeneu. Vai para 2 Timóteo. Segunda Timóteo 2, verso 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu, entrou Himeneu de novo. Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então você viu que esse Himeneu aí que foi expulso, é porque ele estava ensinando heresia. Ele estava dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Só que a verdadeira fé é que vai ter uma ressurreição quando Jesus voltar. Jesus vai voltar, vai ter a ressurreição. Então ele estava ensinando heresia, ou seja, isso mostra que uma pessoa pode ser excomungada por heresia. Então deixa eu avisar aqui para vocês. Se você não crê na Trindade, o que é Trindade? Existe um só Deus em 3 pessoas. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa semana, quem não crê nisso é herege. E pode ser excomungado. Essa semana eu estava lá na minha casa, tranquilo no meu escritório. Quer dizer, nem tão tranquilo assim. É muita bomba. E aí, alguém bate na porta da minha casa, na campainha. E era o Testemunho de Jeová. Eles vieram para me evangelizar. E eu fui até a porta, aí você tem aquele pensamento. Eu falei, não. É na hora que eu estava fazendo algo tão importante, eu sentei no computador, aí veio o arrependimento. Eu falei, não, peraí, eu sou pastor, então eu que tenho que evangelizar eles. Aí eu fui lá, boa tarde, aí eles me mostraram, aí eu pensei assim, eu não posso pensar mal, eu sou pastor, tem que fazer isso. Aí eu me arrependi ali, já pedi perdão, falei, pronto, agora eu vou conversar com eles. Aí fui eu tranquilinho, conversar com eles, meu portão. Eles começaram a falar que vai ter o reino de Deus, que vai ser tudo maravilhoso, que não vai ter mais morte, não vai ter mais doença. Aí eu deixei eles falar, né? Deixei, respeitei, pode falar. Aí no final eu falei, tudo isso aí eu acredito. Na verdade eu preguei, inclusive, na igreja, sobre que vai ter o reino de Deus e Jesus vai voltar, né? Eu acredito que Jesus vai voltar. Eu não discordo disso. O que eu disse, só que o problema de vocês não é esse. O problema de vocês é que tudo que você falou que Jesus vai voltar é bíblico. Eu não discordo, Jesus vai voltar. O problema é que vocês não creem na Trindade. Eu falei, então vamos sair da parte beabá e vamos para o que interessa. Vocês não creem que Jesus é Deus. Aí elas já se desconcertaram porque elas viram que eu entendia do assunto. Elas estavam meio assim. Aí eu falei, você acredita que Jesus é Deus? Mas... Aí começou a gaguejar. Não, Deus é o Pai, é só o Pai. Eu falei, não, mas João 1, comecei a citar as passagens bíblicas. Não, mas diz aqui, diz que as pessoas adoravam Jesus. Aí ela falou, mas Jesus é um Deus menor. É um deusinho. Aí eu falei, deusinho, tem um Deus só. Se não acredita em Deus, quantos deuses você acredita? Aí já não sabia o que responder, estou encurtando aqui a história. Aí eu falei, entra aqui dentro de casa agora, que eu vou mostrar para vocês todas as passagens bíblicas que Jesus é chamado de Jeová. Jesus é Jeová, eu vou mostrar, entra aqui. Aí não quiseram entrar. Eu falei, não, eu mostro para vocês, eu mostro.
Eu já estava mandando entrar, né? Porque se Deus queria que eu saísse do computador, eu saí. Tá? Agora vamos até o fim, mas não entraram. Infelizmente não entraram. Mas eu creio que eu consegui colocar uma pulguinha atrás da orelha. E tinha uma que estava mais assim balançada. Porque eu estava falando com convicção. Eu falei, não precisa acreditar em mim. Eu abro a Bíblia, eu te mostro. Eu te mostro, pode até entrar aqui dentro. Respeitoso, então, preste atenção. Quando a gente fala de heresia é uma coisa que fere o fundamento da fé. Se Jesus não é Deus, então você adora o quê? Você vem fazer o que na igreja? É a base, o básico. Quer dizer que eu tenho raiva dessas pessoas? Não. Na verdade, para ser sincero, eu já estava com pena, especialmente porque a mais velha falou assim, não, mas meu pai era testemunha de Jeová, eu nasci, eu já comecei a ficar com pena da pessoa. Tinha uma mais nova lá que estava mais balançada, eu fiquei realmente triste. Tem nada a ver com ter raiva de ninguém, não. Ou maltratar alguém. Ah, você está querendo maltratar? Não, eu estou querendo explicar o que a Bíblia diz. Quem quiser sentar comigo, eu vou explicar. Isso aí é algo básico, tá? Jesus é Deus, é básico da fé. É básico. Tem coisa que não é, que é mais complicado. Quem é a besta do Apocalipse? Os bestas eu já sei quem é, que são os políticos de Brasília, são os bestas. É muita. Deixa pra lá. Então vocês estão vendo que heresia é motivo de excomungar. Para finalizar, eu já finalizei tantas vezes, né? Mas isso é um assunto importante, eu preciso ler mais um texto que é importantíssimo. É 2 João. Segunda João. É uma carta bem pequenininha para testar se vocês são ágeis. 2 João, tá? 2 João, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, o enganador e o anticristo aí eram os falsos mestres que ensinavam que Jesus não veio em carne. Pergunta, quem aqui crê que Jesus veio em carne? Amém? Então vocês não são hereges. Então Jesus veio em carne. Tinha uns caras ensinando que Jesus era só um espírito. Só tipo um fantasma. Não, Jesus ele veio em carne, quer dizer, um corpo humano. Deus se fez homem. Mas esses caras estavam dizendo que não. Então eles eram o quê? Hereges. Hereges. Agora vamos continuar. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, o que quer dizer se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina? Ele está falando aí dos falsos mestres. Então, se tem alguém que não crê que Jesus veio em carne, ou seja, é um herege, é um líder de alguma seita, é um líder de alguma religião, eles nem deveriam hospedar essa pessoa. Não recebais em casa, quer dizer, não hospede. Não coloque essa pessoa para dormir e ficar ali ensinando para você. Ou seja, você deve rejeitar essa pessoa como mestre. Não vai me ensinar. Eu, como pastor,
tenho o dever de refutar heresias. Mas eu não tenho dever de recepcionar ninguém para ensinar mentira em lugar nenhum. Então você vê aqui que, exemplo básico, né? Deixa eu dar um exemplo bem concreto para você entender quem está falando, tá? Liga para mim algum líder de um grupo que adora Iemanjá. Tá? Me ligou um grupo que adora Iemanjá. Eu odeio essa pessoa? Não, eu não odeio, não tenho raiva dela. Só que ela ligou para mim falando: Frank, você poderia alugar a sua igreja para a gente fazer um ritual? Ou Frank, eu posso me hospedar na sua casa porque eu vou passar uma semana em Campo Bom fazendo macumba, tá? Não pode me hospedar aqui não. Por quê? Porque eu não posso, qual é a ideia? Eu não posso ajudar aquilo a se promover. Eu não posso ajudar aquilo a se promover. Então, a última coisa que eu quero falar: não ajude, não coopere com maldades. É pecado. Se tem algum fornicador, não deixe dormir na sua casa para fornicar. É fornicador, pode vir aqui você e sua amante para dormir aqui em casa. Você se tornou participante porque você está apoiando. Está apoiando. Se vai adulterar, adultera longe de mim. Eu não apoio adultério. Você vai ensinar heresia, ensina longe de mim, aqui nesse púlpito. Você vai roubar, que a polícia te prenda. Mas eu não vou cooperar. Então você vê que aqui existe um dever de não cooperar com pessoas excomungadas nas suas maldades. Não se pode cooperar. Repetindo, os de fora a gente não tem como fazer nada. Mas entrou na minha esfera, eu não posso cooperar com a maldade. Tem a responsabilidade de rejeitar. Por isso é culpado, olha só, verso 11. Quem o saúda, saudar aí é recepcionar, tem parte nas suas más obras. Se eu souber de alguém, dependendo do que fez, eu até atravesso a rua. Pode ser quem for, se abusou de alguém, se estuprou alguém, eu atravesso a rua para não olhar para sua cara. Porque se Deus mandar um meteoro na tua cabeça, eu quero estar longe. Tem coisas que as pessoas fazem que não dá mais. Vocês estão vendo que a Bíblia, ela trata as coisas com seriedade? Eu soube que você bateu na sua mulher. Eu não vou falar com você normal até que você se retrate. Eu soube que você está bêbado, agredindo as pessoas por aí. Tem que se retratar. Não é assim. Não é assim que a banda toca, senão a gente está sendo injusto, inclusive com as pessoas. Sendo injusto até com as pessoas que estão sofrendo. A gente tem que mostrar solidariedade com a vítima. Em primeiro lugar é a vítima. Depois a gente vê se vai se arrepender. É assim que a banda toca. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por uma igreja justa, graças te damos por uma igreja santa, que nós nunca venhamos compactuar com o mal. Nem compactuar com o mal com ninguém, com o nosso próximo, e nem qualquer mal que é feito contra ti, Deus. Nos ensine, Senhor, a andar em santidade, para que venhamos ter uma comunhão santa. No nome de Cristo eu oro. Amém.